Tanga, eu sou mãe de 5, sou mãe atípica porque minha filha mais velha tem uma doença rara, sou educadora parental, palestrante e ativista da inclusão. Eu criei uma ONG lá no Espírito Santo que luta pela acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. O capacitismo é essa crença de que as pessoas com deficiência são inferiores, são incapazes de gerir suas próprias vidas. Então, a sociedade capacitista acredita que as pessoas com deficiência são anjos, são heróis da superação, são guerreiras ou são inferiores e incapazes. Então, ele desumaniza. Lá da Grécia Antiga, né, quando os bebês, quando nasciam com deficiência, a própria família examinava e se tivesse algum defeito, que eles consideravam defeitos, né, naquele corpo que era esperado um corpo perfeito, eles eram sacrificados. Então eram jogados pelo precipício e mortos, né? E aí a Alemanha nazista, Hitler, né, com Action T4 eliminou mais de 200 mil pessoas com deficiência, com essa ideia de purificação da espécie. Então é uma coisa que vem sendo reproduzida de geração em geração e que é uma luta muito grande para mudar essa crença que ainda existe nos dias de hoje, de que as pessoas com deficiência são dignas de pena, são coitadinhas e são inferiores. O normal vem de norma, de regra. E pessoas não têm regra. Cada ser humano é único, é diverso, é plural. Então, os objetos a gente pode reproduzir em série, vários objetos iguais. Mas pessoas não. Não existe uma pessoa igual a outra. Até gêmeos têm diferenças, né? Então, e não serve para pessoas por causa disso. Essa ideia do normal e do excepcional ou vem do capacitismo. É uma ideia errada que a gente precisa desconstruir. Então, se a gente considera que cada ser humano é único, não existe o normal e o anormal, né? Existe a Mônica, existe o João, existe a Luísa, né? E cada um deve ser respeitado pelo que é, com as suas características próprias e únicas. A educação parental entrou num momento que eu estava super estressada, com 3 filhos, uma adolescente com deficiência, uma pré-adolescente com deficiência, sofrendo bullying na escola, tendo que trocar de escola, um momento muito estressante, um novo diagnóstico que chegou de uma doença rara, que ela foi diagnosticada erroneamente, e a gente descobriu que o diagnóstico estava errado. Então eu estava num momento muito difícil, com 2 pequenininhos de idades próximas, e eu falei, caramba, eu tô me sentindo uma péssima mãe, eu tô gritando, eu tô sem paciência, eu não tava tendo um momento de autocuidado. E aí foi nessa busca de melhorar como mãe que eu encontrei a disciplina positiva, a parentalidade positiva, e comecei a estudar primeiro para melhorar como mãe. E aí fui fazendo as certificações e percebendo que eu poderia fazer mais, que eu poderia contribuir com outras famílias. A minha experiência prática, mais os estudos, essas certificações que eu fiz, os livros que eu li, tudo que eu estudei, poderia ser compartilhado e utilizado em prol de outras pessoas, né? Então, foi aí que eu vi uma oportunidade de mudar a carreira e seguir nesse caminho da educação parental. Antes de criar essa ONG, a minha realidade era a minha filha, né? Eu estava dentro dessa bolha ali da Luísa, não me envolvia com políticas públicas, com esse ativismo. E quando eu comecei a conviver com essas pessoas, eu comecei a ver que eu precisava aprender muito. E que o capacitismo ele estava nas relações entre pais e filhos, médico. Existem médicos capacitistas que na hora de dar o diagnóstico, eles acabam com a vida daqueles pais, no sentido de tiram toda a esperança, né? Porque tem essa ideia, essa crença de que o capacitismo, que a pessoa com deficiência não pode ser feliz, ela é digna de pena. Então, o capacitismo ele tá nas sutilezas do dia a dia, em frases que a gente fala. Você tá surdo, você tá cego. Quem nunca disse essa frase? Eu já disse, né? Dei uma mancada. Então é preciso buscar informação para que a gente entenda, né, que tem algumas falas que a gente reproduz, que a gente aprendeu a utilizar
e que hoje em dia a gente deve trocar por outras falas. São coisas sutis, né? E os pais, eles reproduzem porque sem saber eles acabam nessa ansiedade de tentar normalizar o filho, então entope de terapia, para que esse filho se torne o menos deficiente possível, corra como as outras crianças, fale como as outras crianças. Então essa busca pela normalidade, muitos pais nem sabem que isso é capacitismo e acabam reproduzindo, sofrendo sem saber. Por isso a importância da gente falar sobre isso. Se os pais tiverem essa consciência, né, e forem educadores, os pais, os professores, os terapeutas, os médicos, tiverem essa consciência dessa educação mais respeitosa, mais humana, mais empática, a gente vai estar trabalhando esses preconceitos, essa discriminação, no sentido de que o respeito, né, o respeito mútuo. Então, se eu quero respeito, eu tenho que respeitar. E respeitar todos os tipos de pessoas. Quando o foco está na doença, no diagnóstico, o sofrimento é muito grande, porque você vai focar na doença, aquela doença vai se tornar algo muito grande. Quando você foca na criança, né, ela tem o diagnóstico, que muitas vezes é bem difícil, né, é assustador, porque tudo que é novo, tudo que é desconhecido causa medo, né? Ainda mais numa sociedade capacitista, onde essas crianças vão sofrer preconceito. Então os pais, eles temem o diagnóstico mais pelo capacitismo. Porque se houvesse acessibilidade para essas crianças irem, né? Eu quero ir num restaurante, eu vou. Quero ir num parquinho, eu vou. Eu quero balançar no balanço, eu vou, porque tem acessibilidade. Então isso não seria tão sofrido, esse diagnóstico, eu acredito. Então, mudando a sociedade, eu brinco que não é a minha filha que tem deficiência, é a sociedade, é a minha cidade que é deficiente, que não tem uma calçada, não tem uma rampa, né? É a escola que não tem um elevador, então ela acaba lanchando sozinha. Quando a gente muda essa visão, né, tira o foco do problema da pessoa. Essa pessoa, ela tem essa característica que faz parte dela. E quando a gente coloca o foco no que a gente tem que mudar em torno, esse peso do diagnóstico, ele diminui, porque você passa a focar na vida, né? O que eu posso fazer a partir desse diagnóstico? Ele não é o fim, ele é um novo começo. Você vai ter que viver de uma maneira diferente, mas existe vida após o diagnóstico. E tem muita gente aí provando isso.